Existem reencontros que mudam o rumo de uma vida inteira. Não porque tudo volta a ser como antes, mas porque, ao olhar nos olhos de alguém que um dia foi tudo, descobrimos quem realmente nos tornamos. Imagine um homem de chapéu de palha, camisa listrada, botas empoeiradas pelo chão de terra vermelha. Ele veio de longe. Atravessou estradas que pareciam não ter fim, guiado por uma saudade que carregou em silêncio durante anos. O motor da caminhonete ainda esfria atrás dele, e o vento morno do fim de tarde balança as folhas dos pés de manga ao redor. Diante dele, encostada na porta de uma humilde casinha de taipa, está ela. A mulher que um dia ele amou mais do que a própria vida. Cabelos escuros caindo sobre os ombros, vestido simples, mãos entrelaçadas na altura da cintura, olhar baixo. Ela não esperava aquela visita. Ele não esperava encontrá-la assim. O que aconteceu nos anos que os separaram? Por que ela vive sozinha, longe de tudo, naquela casinha de barro perdida no meio do mato? E o que ele veio buscar depois de tanto tempo? Perdão, respostas, ou algo que nem ele mesmo sabe nomear? Algumas histórias começam com um adeus, outras com um reencontro silencioso, daqueles em que o coração fala mais alto do que as palavras. Esta é uma delas, e você vai querer ouvir cada detalhe até o fim. O sol da tarde se derramava sobre as estradas de terra do interior mineiro, como mel quente, escorrendo devagar. Rafael Monteiro segurava o volante da velha caminhonete prata com as duas mãos firmes, mas o coração batia descompassado dentro do peito, como se quisesse escapar antes mesmo dele chegar ao destino. Fazia 7 anos. 7 anos desde a última vez que havia pisado naquele pedaço de chão. 7 anos desde a última vez que tinha olhado nos olhos de Mariana. A estrada serpenteava entre morros cobertos de capim alto, e o vento que entrava pela janela trazia o cheiro de terra molhada e fruta madura, um cheiro que ele conhecia desde menino, um cheiro que doía e confortava ao mesmo tempo. Rafael tinha 34 anos, ombros largos castigados pelo sol de muitas lavouras, mãos calejadas, barba por fazer. Vestia uma camisa listrada de mangas dobradas até os cotovelos, calça jeans desbotada, botas pesadas de couro e um chapéu de palha que protegia seus olhos castanhos das últimas luzes do dia. Por fora, parecia um homem inteiro. Por dentro, carregava pedaços de si que nunca tinha conseguido juntar de novo. Ele desligou o rádio. A música não combinava com o que sentia. Naquele momento, o silêncio era o único companheiro digno daquela viagem. O motor roncava baixo, e a poeira subia atrás da caminhonete, formando uma cortina dourada que se desfazia no vento. Rafael apertou o volante com mais força quando avistou, à distância, o velho cruzeiro de madeira fincado na encruzilhada. Era ali que terminava a estrada principal e começava o caminho estreito que levava ao vilarejo de Boa Esperança. Boa Esperança. O nome soava como ironia agora. Foi naquele vilarejo que ele nasceu, que aprendeu a montar a cavalo aos 6 anos, que perdeu o pai aos 15, que conheceu Mariana aos 19, e foi de lá que ele saiu, aos 27, com uma mala de pano, R$ 200 no bolso e o coração partido em 1000 pedaços, mesmo sem ter brigado com ninguém. Rafael diminuiu a velocidade. As lembranças voltaram em ondas, daquelas que a gente não consegue conter. Ele se viu mais jovem, sentado embaixo de um pé de manga, no quintal da casa de Dona Cecília, mãe de Mariana. Ela estava ali, com aqueles cabelos pretos compridos amarrados num rabo de cavalo frouxo, ensinando ele a fazer tranças com folhas de palmeira. Ela ria daquele jeito que parecia que o mundo inteiro ficava mais leve. Rafael fechou os olhos por um segundo e quase pôde ouvir o som da risada dela ecoando no ar. "Calma, Rafael", murmurou para si mesmo, abrindo os olhos de novo. "Você não veio aqui para remoer. Você veio fazer o que precisa fazer." Mas o que ele precisava fazer? Nem ele sabia direito. Sabia apenas que, depois de tantos anos longe, depois de ter construído uma vida nova em outro estado, depois de ter conseguido o emprego que sempre sonhou, depois de ter juntado dinheiro suficiente para comprar a sua própria terra, alguma coisa dentro dele não estava em paz. E essa falta de paz tinha um nome, um rosto, uma voz. Mariana.
A caminhonete pegou a estradinha de terra que descia para o vale. À direita, pastos verdes se estendiam até onde a vista alcançava, salpicados por algumas vacas magras que pastavam preguiçosamente. À esquerda, uma cerca de arame farpado meio caída, e atrás dela, uma plantação abandonada de café com pés crescidos sem cuidado virando mato. Rafael franziu a testa. Aquela terra tinha sido de seu Joaquim, um dos homens mais ricos do vilarejo. O que tinha acontecido? Mais adiante ele passou pela igrejinha branca de paredes descascadas, com o sino enferrujado pendurado na torre. Foi naquela igreja que ele tinha pensado em casar com Mariana. Tinham conversado sobre isso, sobre filhos, sobre construir uma casa, sobre plantar laranjas no quintal. Tudo isso antes da carta, antes do telegrama, antes daquele dia em que tudo mudou. Rafael apertou os lábios e seguiu em frente. O coração dele agora batia tão forte que ele podia sentir o pulso nas têmporas. O vilarejo apareceu na curva. Um aglomerado de umas 30 casas, uma praça pequena com um chafariz que não funcionava mais, um armazém de seu Domingos, onde antigamente todo mundo se encontrava no fim da tarde, e algumas árvores antigas que ele se lembrava de ter subido quando criança. Rafael estacionou a caminhonete na frente do armazém. Desceu devagar, ajeitou o chapéu, respirou fundo. Algumas pessoas o reconheceram, outras não. Uma mulher de meia-idade com um cesto de roupas na cintura parou no meio da rua e ficou olhando para ele com os olhos arregalados. "Rafael?" Ela perguntou, hesitante. "Rafael Monteiro?" Ele sorriu, sem graça. "Sou eu mesmo, dona Eunice. A senhora tá boa?" "Menino do céu!" Ela exclamou, deixando o cesto cair no chão e correndo para abraçá-lo. 7 anos sem dar notícia. A gente já achava que você tinha esquecido a gente." "Nunca esqueci não, dona Eunice. Nunca esqueci," ele respondeu, e a voz dele saiu mais embargada do que ele queria. Outras pessoas começaram a se aproximar. Seu Domingos, agora bem mais velho, com os cabelos brancos e as mãos trêmulas, saiu de dentro do armazém apoiado numa bengala. Quando viu Rafael, os olhos dele se encheram de lágrimas. "Meu Deus, é o filho do Antônio," disse o velho com a voz fraca. "É o cara do Antônio Monteiro, igualzinho ao pai." Rafael abraçou o velho com cuidado, sentindo os ossos finos dele através da camisa fina de algodão. Conversaram um pouco. Seu Domingos contou que muita coisa tinha mudado em Boa Esperança. A seca de 3 anos atrás tinha levado quase todas as plantações. Muita gente tinha ido embora, os jovens principalmente. Foram para as cidades grandes em busca de trabalho. Os que ficaram com as terras secas e as memórias. Rafael ouviu tudo em silêncio. Por fim, criou coragem e perguntou: "Seu Domingos e a Mariana?" "A Mariana Soares, filha da dona Cecília. O senhor sabe dela?" O velho ficou em silêncio por um longo momento. Os olhos dele desviaram para o chão. Dona Eunice, que estava perto, mordeu o lábio inferior e olhou para o lado. "Rapaz", disse seu Domingos por fim, devagar. "A Mariana tá viva, sim, mas a vida dela não foi fácil esses anos todos." Rafael sentiu um aperto no peito. "Como assim?" "Dona Cecília faleceu faz uns 4 anos. Doença ruim, daquelas que comem por dentro. A Mariana cuidou da mãe sozinha até o fim. Depois que Dona Cecília se foi, a casa ficou para ela, mas tinha dívida e o banco tomou. A Mariana perdeu tudo, ficou sem nada." Rafael sentiu o ar faltar. "E onde ela está agora?" Seu Domingos hesitou. Olhou para Rafael com uma compaixão que doía mais do que palavras. "Ela mora lá para os lados do córrego seco. Construiu uma casinha de taipa sozinha com as próprias mãos. Vive de plantar umas verduras, vender uns ovos, fazer uns bordados que ninguém quase compra. Mora sozinha, rapaz. Sozinha mesmo." Rafael sentiu o chão balançar embaixo dos pés. Apoiou-se no balcão do armazém para não cair. Mariana. A Mariana dele. A mulher mais inteligente, mais forte, mais cheia de sonhos que ele tinha conhecido na vida. A mulher que queria ser professora, que queria escrever livros, que queria viajar para ver o mar. Aquela Mariana morando sozinha numa casinha de taipa. "Por que ninguém me avisou?" ele perguntou com a voz quase falhando.
Porque ninguém me mandou notícia. Dona Eunice respondeu com cuidado. Filho, ninguém sabia onde você estava. Você foi embora e nunca mais mandou um endereço. A Mariana, coitada, no começo até perguntava. Depois, com o tempo, foi se calando. Você sabe como ela é. Orgulhosa, forte. Nunca quis pedir ajuda para ninguém. Rafael abaixou a cabeça. As lembranças voltaram com força. A carta que ele tinha recebido 7 anos atrás, do Hospital de São Paulo, dizendo que sua mãe estava muito doente, que precisava ir buscá-la. O dinheiro que tinha juntado para casar com Mariana, todo usado nos tratamentos da mãe. A mãe que não resistiu e faleceu 3 meses depois. A vergonha de voltar para Boa Esperança sem nada, sem dinheiro, sem futuro para oferecer. A decisão de ficar em São Paulo, trabalhando como ajudante de pedreiro, depois como motorista, depois como caminhoneiro. A promessa que tinha feito a si mesmo, só voltaria quando tivesse condições de oferecer uma vida digna a Mariana. A carta que ele tinha começado a escrever para ela centenas de vezes e nunca terminou. O medo de que ela já tivesse seguido em frente. O medo de descobrir que ela tinha casado com outro. 7 anos de silêncio. 7 anos de cartas não enviadas. 7 anos de orgulho e medo. E enquanto isso, Mariana estava ali, sozinha, perdendo a mãe, perdendo a casa, construindo uma vida de barro com as próprias mãos. Como eu chego na casa dela? Rafael perguntou, com a voz firme agora, embora os olhos estivessem marejados. Seu Domingos apontou com a bengala para o lado oeste. Pega a estradinha do córrego seco, vai uns 3 quilômetros, vê uma cerca de bambu velha do lado direito. Entra pela trilha. A casinha dela tá lá no fim. Rafael agradeceu. Voltou para a caminhonete e partiu. O caminho era difícil. A estradinha mal cabia o carro. Buracos, pedras, troncos caídos. Rafael dirigia devagar, com cuidado. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Os pássaros voavam baixo, voltando para os ninhos. O cheiro de mato cortado, de terra úmida, de tarde do interior, tudo aquilo era familiar e estranho ao mesmo tempo, como se ele estivesse voltando a um lugar que não existia mais. Encontrou a cerca de bambu, estacionou a caminhonete e desceu. O coração dele batia tão forte que ele tinha medo que se ouvisse de longe. Passou pela cerca, seguiu a trilha estreita. As árvores se fechavam por cima da trilha como um túnel verde. E então, depois de uns 200 metros, ele a viu. A casinha. Era pequena, muito pequena. Paredes de barro avermelhado, ainda com a marca das mãos de quem tinha feito. Telhado de telhas de barro, um pouco tortas. Uma janelinha só, com uma cortina simples de chita florida. Uma porta de madeira tosca, daquelas feitas de tábuas de caixote. No quintal pequeno, alguns canteiros bem cuidados, com couve, alface, tomate, cebolinha. Uma horta organizada, capinada, regada. Do lado, um pequeno galinheiro, uns pés de mamão jovens, um jasmineiro perfumando o ar. E na porta, encostada no batente, com o vestido de algodão claro de florzinhas, a saia comprida cor de vinho, descendo até os pés descalços, as mãos entrelaçadas na altura da cintura, os cabelos pretos compridos caindo soltos sobre os ombros, estava ela, Mariana. Ela não tinha visto ele ainda. Estava olhando para o chão, perdida em algum pensamento. Rafael parou de andar. Ficou ali, parado no meio da trilha, olhando para ela como se estivesse vendo um milagre. Ela estava mais magra do que ele se lembrava, mais cansada. Tinha algumas linhas finas nos cantos dos olhos que antes não existiam, mas continuava sendo a mulher mais bonita que ele já tinha visto na vida. Não pela beleza física, embora ela fosse bonita, mas pela luz que ela tinha. Uma luz que nem 7 anos de sofrimento tinham conseguido apagar. Rafael respirou fundo, tirou o chapéu, apertou-o nas mãos e deu um passo à frente. Mariana. A voz dele saiu mais baixa do que ele esperava, mas foi suficiente. Ela ergueu os olhos, e quando os olhos dela encontraram os dele, o mundo parou. Não houve grito, não houve choro imediato, não houve corrida para os braços um do outro. Mariana apenas ficou ali, parada,
olhando para ele, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou se era um sonho cruel que a vida estava pregando nela. Rafael, ela disse por fim. A voz dela saiu como um sussurro, como se ela tivesse medo de quebrar alguma coisa muito frágil ao falar mais alto. Sou eu, ele respondeu, e os olhos dele se encheram de lágrimas. Voltei. Mariana não se mexeu. As mãos dela, entrelaçadas, apertaram-se uma na outra com mais força. Os olhos dela, escuros como o céu antes da tempestade, brilhavam com uma mistura de surpresa, dor, alegria e medo. Por quê? Ela perguntou. Não era uma pergunta de raiva. Era uma pergunta de quem precisava entender. Por que você voltou agora, Rafael? Depois de tanto tempo? Rafael abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. Tudo o que ele tinha ensaiado na viagem inteira, tudo o que ele tinha planejado dizer, todo aquele discurso bonito que ele tinha repetido 1000 vezes na cabeça, sumiu. Ficou só ele ali, parado, na frente da mulher que ele um dia tinha prometido amar para a vida toda. Ele começou. Eu precisava te ver, Mariana. Precisava te pedir perdão. Precisava te explicar. Mas, vendo você agora, vendo onde você está morando, eu não sei nem por onde começar. Mariana baixou os olhos. Um sorriso triste passou pelos lábios dela. Não tem nada para explicar, Rafael. A vida explicou tudo sozinha. Tem sim, ele insistiu, dando mais um passo. Tem muito o que explicar. Eu não fui embora porque deixei de te amar. Eu nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. Mariana olhou para ele de novo. Os olhos dela estavam molhados agora, mas a voz dela continuava firme. Então por que, Rafael? Por que você sumiu? Por que você nunca mandou uma carta, um recado, uma notícia? Eu esperei, Rafael. Eu esperei por anos. Todo dia eu olhava na caixa do correio. Todo dia eu perguntava no armazém se tinha chegado alguma carta para mim. Todo dia, Rafael. Até o dia em que eu entendi que precisava parar de esperar para não enlouquecer. Rafael sentiu o peso de cada palavra dela. Era pior do que qualquer pancada. Era a dor de quem amou e esperou e foi esquecido. Pelo menos era o que ela achava. Mariana, a minha mãe adoeceu, você lembra? Aquele telegrama que chegou na semana antes do casamento. Eu tive que ir para São Paulo correndo. Gastei tudo o que tinha guardado no tratamento dela. Tudo o dinheiro do casamento, da casa que a gente ia construir, tudo. E ela faleceu 3 meses depois. Eu fiquei sozinho lá, sem nada. Sem dinheiro nem para passagem de volta. Eu tinha vergonha de voltar assim. Vergonha de aparecer aqui de mãos vazias. Eu te prometi uma vida boa, Mariana. Eu queria voltar quando tivesse essa vida para te dar. Mariana ouvia em silêncio. As lágrimas dela escorriam agora, devagar, sem soluço, sem dramatização. Apenas escorriam. E demorou 7 anos para você conseguir essa vida, Rafael? Demorou, ele admitiu. Demorou mais do que eu pensei. Eu trabalhei muito. De ajudante de pedreiro, de motorista, de tudo o que apareceu. Juntei aos poucos. Comprei um pedaço de terra. Comecei a plantar. Hoje eu tenho uma fazenda, Mariana. Pequena, mas é minha. E todo esse tempo eu pensei em você. Todo dia. Todo santo dia. Mariana fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu os olhos de novo, o olhar dela estava mais sereno. E por que você não me escreveu, Rafael? Era só uma carta. Só uma carta dizendo que estava vivo, que estava bem, que ia voltar um dia. Era só isso. Rafael abaixou a cabeça. Não tinha resposta boa para essa pergunta. A verdade era simples e dolorosa. Porque eu tive medo, Mariana. Medo de você ter casado com outro. Medo de você ter me esquecido. Medo de você não querer mais saber de mim. E quanto mais o tempo passava, mais o medo crescia. Aí eu fui adiando. Adiando. Até que 7 anos se passaram e eu estava aqui na minha caminhonete, jurando para mim mesmo que se eu não viesse agora, eu nunca mais ia ter coragem. Mariana ficou em silêncio. O sol já tinha se posto quase todo. Os primeiros vagalumes começavam a piscar entre o mato. Um sabiá cantava na árvore lá em cima. O mundo estava tão calmo que parecia estranho que 2 corações pudessem estar tão agitados naquele momento. Você quer entrar?
Ela perguntou por fim. A voz dela estava cansada agora. Eu fiz um café faz pouco. Não é grande coisa, mas está quente. Rafael sentiu uma onda de gratidão que quase o derrubou. Quero, Mariana. Quero muito. Ela se virou, empurrou a porta da casinha e entrou. Rafael seguiu atrás dela. E quando ele cruzou aquela porta, ele soube no fundo do coração que aquela visita não ia ser uma despedida. Ia ser um começo. Mas o que ele ainda não sabia era que dentro daquela casinha de taipa, Mariana guardava um segredo. Um segredo que ela tinha jurado a si mesma que nunca contaria para ninguém. E muito menos para ele. A porta da casinha rangeu baixinho quando Mariana a empurrou. Rafael abaixou um pouco a cabeça para passar pelo batente. Lá dentro, o cheiro era de café fresco, lenha queimando devagar e ervas penduradas no teto, alecrim, manjericão, hortelã. Um cheiro de casa, um cheiro de quem cuida. A casinha era pequena, mas era organizada de um jeito que doía no peito de Rafael. Cada coisinha estava no lugar. O chão de terra batida, limpo, varrido com capricho. Uma mesa de madeira tosca no centro, com uma toalha branca bordada à mão. 2 cadeiras simples. Um fogão de lenha no canto, com a chaleira de ajo ainda soltando vapor. Uma estante de tábuas reaproveitadas, com alguns livros velhos enfileirados. Uma cama de solteiro no fundo, com uma colcha de retalhos coloridos, daquelas que se faz juntando pedaços do que sobra. E na parede, pregada com cuidado, uma única fotografia, num porta-retrato simples de madeira. Rafael não precisou olhar 2 vezes para reconhecer a foto. Era ela, Mariana, e a mãe, Dona Cecília, tirada na frente do pé de manga, no quintal da casa antiga. Os olhos de Rafael se molharam de novo. Ele desviou o olhar, com medo de Mariana perceber. Senta, Rafael, disse ela, indicando uma das cadeiras. Eu já te trago o café. Ele se sentou devagar, com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. O chapéu de palha ficou em cima da mesa, perto da mão dele. Os dedos dele tremiam um pouco. Não era de frio. Era da emoção contida que se acumulava no peito. Mariana se moveu pela cozinha com uma serenidade que impressionou Rafael. Não havia pressa nos gestos dela. Não havia desespero. Apenas uma calma forte, daquelas que só se conquista depois de muito sofrer. Ela pegou 2 canecas de ajo do varal de madeira, encheu de café preto e colocou na mesa. Tirou de uma latinha velha umas 3 rapaduras pequenas, embrulhadas em papel manteiga, e colocou num pratinho. Não tenho açúcar, ela disse, com um sorriso tímido. Mas a rapadura adoça bem. Tá ótimo, Mariana. Tá ótimo demais. Ela se sentou na frente dele. Por um momento, nenhum dos dois falou. Apenas tomaram o café em silêncio. O som do líquido sendo sorvido, o estalar da lenha no fogão, o canto distante de um grilo lá fora. Era um silêncio que falava mais do que qualquer palavra. Foi Mariana que quebrou o silêncio. Você mudou, Rafael. Ela olhou para ele com calma. Tá mais forte, mais sério. Tem uma coisa nos olhos que não tinha antes. Você também mudou. Ele respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Mas você continua sendo a Mariana. A mesma Mariana que eu... Ele engoliu seco. A mesma Mariana de sempre. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Não sou a mesma, Rafael. A gente acha que é, mas a vida vai tirando pedaços da gente e a gente vai colocando outros pedaços no lugar. No fim, a gente continua se chamando do mesmo nome, mas por dentro é outra pessoa. Rafael ficou em silêncio. Sabia que ela tinha razão. Ele próprio era outro homem. O Rafael de 27 anos que tinha saído de Boa Esperança, com uma mala de pano e o coração cheio de promessas, não existia mais. Tinha morrido em algum lugar da Marginal Tietê, numa madrugada de inverno, depois de mais um dia de trabalho duro. Mariana, ele disse depois de mais um silêncio, eu preciso te contar tudo, desde o começo. Tudo o que aconteceu nesses 7 anos, porque eu acho que você merece saber. Eu te devo isso no mínimo. Ela balançou a cabeça devagar. Tá bem, Rafael, eu te escuto, mas só te peço uma coisa.
Fala a verdade nua e crua. Eu já passei por muita coisa para ouvir meia-verdade. Tudo. Eu te conto tudo. E ele contou. Contou da viagem de ônibus para São Paulo, 2 dias e 2 noites sentado, sem dormir direito, com o coração apertado. Contou de chegar no hospital e ver a mãe deitada numa cama, magra, amarela, mal reconhecendo ele. Contou dos médicos dizendo que era uma doença avançada, que precisava de cirurgia, de remédios caros, de tratamento longo. Contou de ter pedido empréstimo, vendido tudo o que tinha, trabalhado de noite e de dia. Contou da mãe morrendo nos braços dele numa madrugada de quarta-feira, sem ter conseguido voltar para Minas Gerais como sonhava. Contou de ter ficado sozinho num quartinho alugado, sem dinheiro nem pro enterro. Contou de um amigo do Nordeste que ajudou ele a se virar, que arranjou trabalho de pedreiro para ele. Contou dos anos seguintes, sempre trabalhando, sempre juntando, sempre adiando a volta. Contou do dia em que finalmente comprou aquele pedacinho de terra no interior do estado de São Paulo, perto de Itaí. Contou da casa que ele mesmo construiu, tijolo por tijolo, no fim de semana. Contou da fazenda, pequena ainda, mas dele, com pés de café, com algumas cabeças de gado, com uma horta enorme. E contou da carta. Eu escrevi para você umas 100 cartas, Mariana. A voz dele estava embargada agora. Eu juro, eu tenho elas guardadas. Eu nunca tive coragem de mandar. Toda vez que ia colocar no correio, alguma coisa segurava o meu braço. O medo. O medo de você não me querer mais. O medo de você ter casado. O medo de você ter me esquecido. E quanto mais o tempo passava, mais o medo crescia, até virar uma muralha tão grande que eu não conseguia mais ver o outro lado. Mariana ouvia em silêncio. As mãos dela seguravam a caneca de café com firmeza, como se a caneca fosse a única coisa que estava segurando ela em pé. E o que mudou agora, Rafael? Ela perguntou. Por que você criou coragem agora depois de tanto tempo? Rafael respirou fundo. Tem 3 meses. Eu estava na fazenda sozinho, como sempre. Era um domingo à tarde. Eu tinha terminado de arrumar uma cerca. Sentei embaixo de uma jabuticabeira para tomar um café. E aí, de repente, do nada, me veio uma coisa na cabeça com tanta força que eu quase caí. Foi como se uma voz tivesse falado bem no meu ouvido. A voz disse assim: Rafael, o tempo está passando e você está perdendo a sua vida com medo. Foi só isso, mas foi tão forte que eu chorei ali, sentado, sozinho, embaixo daquela árvore, feito criança. Eu chorei por umas 2 horas e quando parei de chorar, eu sabia o que precisava fazer. Eu precisava voltar, custasse o que custasse, para te encontrar, para te pedir perdão, para saber se ainda tinha alguma chance pra gente. E se não tivesse, pelo menos para eu poder seguir a minha vida sem esse peso aqui no peito. Mariana baixou os olhos. Uma lágrima caiu na caneca dela. Ela não tentou enxugar. Sabe o que é mais difícil de tudo, Rafael? Ela disse com a voz baixa. Não é a saudade. A saudade a gente aprende a conviver. O mais difícil é não saber. É não ter resposta. É ficar imaginando 1000 coisas. É achar que a pessoa morreu. É achar que a pessoa esqueceu. É achar que a pessoa nunca te amou de verdade. O mais difícil é o silêncio, Rafael. O silêncio quebra a gente por dentro. Eu sei, Mariana, e eu te peço perdão. Eu sei que não tem palavra que conserte 7 anos de silêncio, mas eu te peço perdão do fundo do meu coração. Mariana ficou olhando para ele por um longo tempo, e então, devagar, ela estendeu a mão por cima da mesa e tocou na mão dele. Foi um toque leve, breve. Mas para Rafael, foi como se o mundo inteiro tivesse parado. Eu te perdoo, Rafael. A voz dela era firme agora. Não porque você merece, mas porque eu mereço. Eu não quero carregar mais esse peso. 7 anos foram muito tempo. Eu já chorei demais. Eu já me perguntei demais. Agora, eu quero paz. Rafael apertou a mão dela com cuidado, como se segurasse uma flor que pudesse murchar. Obrigado, Mariana. Obrigado. Ficaram assim por um momento, as mãos dadas em cima da mesa, o café esfriando, a noite chegando devagar lá fora. Foi então que Mariana respirou fundo e disse: Rafael, eu também tenho uma coisa para te contar. Ele olhou para ela.
Havia uma seriedade nos olhos dela que ele não tinha visto antes naquela tarde. Pode falar, Mariana. Eu te escuto. Ela puxou a mão devagar. Levantou-se. Foi até o fundo da casinha, abriu uma pequena gaveta de uma cômoda velha e tirou de lá uma caixinha de madeira. Voltou para a mesa. Colocou a caixinha na frente de Rafael. Abre, ela disse. Rafael abriu a caixinha com cuidado. Dentro dela havia uma pilha de cartas. Mas não eram as cartas dele, eram cartas dela, escritas para ele, endereçadas a um endereço que ela nunca soube qual era. Algumas amareladas pelo tempo, outras mais novas. Devia ter umas 50 cartas ali. Rafael ficou sem fôlego. Pegou uma delas, abriu com mãos trêmulas. Era datada de 6 anos atrás. Começava com "Meu querido Rafael". Falava da rotina dela em Boa Esperança, da doença da mãe, do medo de perder a casa, da saudade que sentia, da esperança que ainda tinha de que ele voltasse. Terminava com "Onde você estiver, saiba que eu rezo por você todo dia, sua Mariana". Rafael não conseguiu segurar mais. As lágrimas vieram. Caíram em cima da carta. Ele tentou enxugar com a manga da camisa, mas não adiantava. Vinham mais. Você escreveu para mim esse tempo todo?" Mariana sentou-se de volta na cadeira. Os olhos dela também estavam molhados, mas tinha um sorriso pequeno no rosto. "Escrevia, Rafael. Todo mês. Às vezes mais. Era a minha forma de não te perder de vez. Era como se eu tivesse uma conversa com você, mesmo você não estando aqui. Eu não tinha endereço para mandar. Então eu guardava. Achei que um dia, se você voltasse, eu te entregava tudo de uma vez. Se você não voltasse, eu queimava antes de morrer." Rafael pegou a mão dela de novo. Apertou com força agora. "Mariana, eu não tenho palavra para te agradecer. Você não me esqueceu. Eu nunca te esqueci, Rafael." Ela olhou nos olhos dele. "Mas eu também não fiquei te esperando parada. Eu vivi. Eu cuidei da minha mãe. Eu trabalhei. Eu construí essa casa com as minhas mãos. Eu plantei essa horta. Eu aprendi a fazer bordado para vender. Eu aprendi a ser uma mulher inteira, sozinha. E sabe de uma coisa? Isso me fez bem. Doeu, mas me fez bem. Hoje eu sou uma mulher diferente, mais forte, mais minha." Rafael balançou a cabeça, admirado. "Você sempre foi forte, Mariana. Mas hoje eu vejo. Você é mais do que forte. Você é inteira. Você é dona de você mesma." Ela sorriu. Um sorriso de verdade agora. Um sorriso que iluminou o rosto dela. "E agora?" Rafael perguntou depois de um momento. "E agora, Mariana?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Olhou para a casinha ao redor. Olhou para a horta lá fora pela janelinha. Olhou para a foto da mãe na parede. Olhou para Rafael. "Agora, Rafael, eu não sei. Eu não vou te dizer que tá tudo bem. Que a gente pode voltar pro que era antes. Porque a gente não pode. A gente não é mais aquelas duas pessoas. Mas também não vou te dizer que não tem chance nenhuma. Porque seria mentira. Eu ainda gosto de você. Eu ainda gosto de você muito." O coração de Rafael bateu tão forte que ele teve medo que pulasse para fora. "Mariana, espera. Deixa eu terminar." Ela respirou fundo. "Eu gosto de você. Mas eu não confio em você ainda. Confiança a gente perde rápido, mas para recuperar leva tempo. Então eu te proponho uma coisa. Qualquer coisa, Mariana. Você fica em Boa Esperança, por uns meses, sem pressa, sem promessa de casamento, sem promessa de nada. A gente se reaproxima devagar, como se a gente estivesse se conhecendo de novo, porque a gente é outra pessoa agora, Rafael. A gente precisa se conhecer de novo. Se depois desse tempo a gente sentir que ainda dá para construir alguma coisa, a gente conversa. Se a gente perceber que não dá mais, a gente se despede com paz, sem mágoa, e cada um segue a sua vida." Rafael ficou olhando para ela por um momento, e então sorriu. Um sorriso largo, daqueles que ele não dava, fazia tempo. "Mariana, eu aceito tudo. Eu fico em Boa Esperança o tempo que for preciso. Eu te ajudo aqui na casa, na horta, no que você precisar. Sem pressa nenhuma, sem cobrança nenhuma, só para estar perto de você.
Ela sorriu também. E pela primeira vez naquela tarde, o sorriso dela chegou nos olhos. Naquela noite, Rafael não foi embora. Mariana ofereceu uma rede para ele armar no alpendre. Ele aceitou. Antes de dormir, ele ficou um tempo olhando as estrelas. Era a primeira vez em 7 anos que ele dormia em paz. Não uma paz completa, ainda não, mas uma paz que estava começando a brotar dentro dele, devagarzinho, como uma semente. Os meses que se seguiram foram dos mais bonitos da vida de Rafael e Mariana. Ele alugou um quartinho na casa de Dona Eunice, no vilarejo, mas passava os dias na casinha de taipa, ajudando Mariana. Ele consertou o telhado que estava com goteira, construiu um galinheiro maior, mais firme, aumentou a horta, plantou pés de jabuticaba, pés de pitanga, pés de goiaba no quintal. Cavou um poço fundo porque a água do córrego ficava barrenta na chuva. Ensinou Mariana a dirigir a caminhonete e ela, depois de uma semana de risadas e quase batidas em cercas, conseguiu pegar o jeito. Mariana, por sua vez, ensinou Rafael coisas que ele não sabia. Ensinou a fazer doce de leite na panela de cobre. Ensinou a reconhecer ervas do campo que serviam para remédio. Ensinou a bordar, mesmo as mãos grossas dele errando os pontos finos. Mas o mais importante, ela ensinou Rafael a desacelerar. A sentar no fim da tarde, a olhar para o céu, a ouvir os passarinhos, a escutar o silêncio sem ter medo dele. Eles conversavam muito, conversavam de tudo, das tristezas dos 7 anos, das alegrias pequenas que cada um tinha guardado, dos sonhos que ainda existiam, dos sonhos que tinham morrido. Conversavam até a noite chegar. E quando a noite chegava, Rafael voltava para o quartinho de Dona Eunice e Mariana ficava na casinha de taipa. Era o trato. E os dois respeitavam. A vila inteira ficou sabendo que Rafael tinha voltado. Algumas pessoas torciam por eles, outras desconfiavam, outras achavam ruim. Mas nem Rafael nem Mariana se importavam mais com o que o vilarejo dizia. Eles tinham aprendido cada um do seu jeito, que a vida é curta demais para se viver, para agradar os outros. 3 meses depois da volta de Rafael, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Era uma manhã de sábado. Rafael tinha chegado na casinha cedo, como sempre, com um pão fresco que tinha comprado na padaria de seu Domingos. Mariana estava acordada, mas não tinha aberto a porta ainda. Rafael bateu uma vez, 2 vezes. Estranhou. Bateu uma terceira vez, mais forte. "Mariana, tá tudo bem?" A voz dela veio de dentro, fraca. "Rafael, entra. A porta não tá trancada." Ele empurrou a porta. Mariana estava sentada na beira da cama, segurando uma carta nas mãos. Os olhos dela estavam vermelhos de chorar. "O que aconteceu, Mariana?" Rafael correu, ajoelhou na frente dela, pegou as mãos dela. "O que houve?" Ela mostrou a carta. Era do hospital da cidade vizinha. Resultado de exames. Mariana tinha sentido umas dores no estômago nas últimas semanas. Tinha ido ao postinho. Tinha pedido uns exames. A carta tinha chegado naquela manhã junto com o pão. Rafael leu a carta. Era um cisto, no ovário. Provavelmente benigno, dizia o médico, mas precisava de cirurgia. Era importante operar logo para evitar complicação. E a cirurgia ia ser cara. Hospital particular, porque o público tinha fila de 8 meses. Mariana olhou para ele com lágrimas escorrendo. "Eu não tenho dinheiro, Rafael. Eu não tenho como pagar essa cirurgia. E 8 meses esperando, sentindo essas dores, sem saber se vai piorar." Rafael apertou as mãos dela. "Você vai operar, Mariana. Você vai operar essa semana. Eu pago tudo." "Rafael, não. Você juntou esse dinheiro a vida inteira. É a sua fazenda, é o seu suor." "Mariana, escuta." Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos com cuidado e olhou nos olhos dela. "Dinheiro a gente faz de novo. Saúde não. Você vai operar, não tem discussão." Ela começou a chorar mais, mas dessa vez não era choro de medo. Era choro de quem se sente cuidada, depois de tanto tempo cuidando dos outros sozinha. Rafael tomou as providências. Levou Mariana para a cidade. Pagou a cirurgia. Ficou no hospital os 3 dias que ela ficou internada, dormindo numa cadeira no corredor sem querer sair. Quando ela acordou da anestesia,
A primeira coisa que ela viu foi o rosto dele, sorrindo, com os olhos cansados. Tá tudo bem, Mariana. Ele segurou a mão dela. Era benigno mesmo. O médico tirou tudinho. Tá tudo bem. Ela apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Rafael, tô aqui e não vou embora. Foi naquele quarto de hospital, com cheiro de remédio e luz fria de lâmpada fluorescente, que Mariana entendeu, de uma vez por todas, que Rafael não era mais aquele rapaz de 27 anos que tinha ido embora de boa esperança, com medo do futuro. Era um homem inteiro agora, um homem que ficava. E foi naquele momento que ela soube que ia confiar nele de novo. Não porque ele tinha pagado a cirurgia, mas porque ele tinha ficado. Tinha ficado nos 3 dias mais difíceis da vida dela. Tinha ficado quando ela não tinha nada para dar em troca. Mariana se recuperou bem. Voltou para a casinha de taipa depois de uma semana. Rafael cuidou dela. Cozinhou, lavou roupa, limpou. Fez tudo o que precisava ser feito. Ela protestava. Queria ajudar. Ele dizia com um sorriso: Mariana, deixa eu cuidar de você. Eu passei 7 anos sem poder cuidar. Deixa eu fazer isso agora. E ela deixou. 6 meses depois do dia em que Rafael chegou em Boa Esperança, eles se casaram. Foi uma cerimônia simples, na igrejinha branca de paredes descascadas, com o sino enferrujado tocando na torre. Não teve festa grande, não teve vestido caro. Mariana usou um vestido branco simples, de algodão, que Dona Eunice tinha costurado para ela. Rafael usou uma camisa branca e uma calça social que tinha comprado na cidade. Os padrinhos foram seu Domingos e Dona Eunice. A vila inteira foi assistir. Algumas pessoas choraram, outras sorriram, outras balançaram a cabeça, lembrando da história dos dois. Quando o padre perguntou se Rafael aceitava Mariana como sua esposa, ele respondeu com a voz firme e os olhos marejados: Aceito, padre. Aceito hoje, aceito amanhã, aceito pelo resto da minha vida. E quando o padre perguntou se Mariana aceitava Rafael como seu esposo, ela respondeu, com um sorriso de paz no rosto: Aceito. E dessa vez, padre, eu sei que ele vai ficar. A vila inteira riu. Rafael riu também. E Mariana, pela primeira vez em muitos anos, sentiu um tipo de alegria que ela achava que não ia sentir nunca mais. Eles não voltaram para a fazenda de Rafael em São Paulo. Decidiram juntos que iam ficar em Boa Esperança. Rafael vendeu a fazenda de lá e comprou um terreno bom em Boa Esperança, perto da casinha de taipa. Construíram uma casa nova, maior, de alvenaria, com varanda larga, com janelões que deixavam a luz entrar. Mas mantiveram a casinha de taipa do lado, intacta. Mariana fez questão, disse que aquela casinha era parte da história dela. Era o lugar onde ela tinha aprendido a ser inteira. Era o lugar onde Rafael tinha voltado. Não dava para derrubar uma coisa dessas. Hoje a casinha de taipa virou um ateliê. Mariana borda lá. Faz colchas de retalhos. Faz panos de prato. Vende para as turistas que começaram a aparecer em Boa Esperança nos últimos anos, atraídas pela paz do lugar. Tem uma plaquinha de madeira na porta, pintada à mão. Tá escrito assim: Onde o amor voltou a morar. Rafael toca a fazenda. Tem café, tem gado, tem horta, tem pomar. Trabalha do nascer do sol até a tarde. No fim do dia, senta com Mariana na varanda da casa nova. Tomam café. Conversam. Olham o sol se pôr. Às vezes ficam em silêncio. Mas é um silêncio diferente do silêncio de antes. É um silêncio que cura. Um silêncio de quem está inteiro, junto com a pessoa certa. Eles tiveram uma filha, 2 anos depois do casamento. Chamaram de Cecília, em homenagem à mãe de Mariana. A menina herdou os olhos escuros da mãe e o sorriso largo do pai. Cresce correndo pelo quintal, perseguindo galinhas, subindo nos pés de jabuticaba, ouvindo as histórias que Mariana conta sobre a casinha de taipa que tem do lado da casa. E sempre, quando alguém pergunta para Mariana se ela guarda alguma mágoa daqueles 7 anos de espera, ela responde com um sorriso sereno: Mágoa não. Os 7 anos foram o tempo que eu precisei para me encontrar. E ele precisou para se construir. Se a gente tivesse ficado junto naquela época, talvez a gente tivesse se perdido. A vida sabe o que faz.
A vida sempre sabe o que faz. E é verdade. A vida sempre sabe. Porque tem reencontros que parecem fim, mas são, na verdade, começos. Tem dores que parecem destruir, mas são, na verdade, sementes plantadas no escuro, esperando o momento certo para florescer. Tem ausências que parecem traições, mas são, na verdade, caminhos que precisam ser trilhados para que duas pessoas possam, um dia, se encontrar de novo, mais inteiras, mais maduras, mais prontas. Rafael foi ver sua antiga esposa e a encontrou morando sozinha numa casinha de taipa. Mas o que ele encontrou de verdade ali, naquela casinha humilde de paredes de barro, foi muito mais do que ele esperava. Encontrou uma mulher inteira. Encontrou uma chance de recomeço. Encontrou um amor que não tinha morrido. Tinha apenas hibernado, esperando o tempo certo. E o tempo certo finalmente tinha chegado.